E hoje também a gente vai terminar essa série, o corpo de Cristo. Quantos gostaram dessa série, queridos? Muito importante a gente entender que nós, como igreja, somos o corpo dele. E eu falei muita coisa aqui, cara, ao longo desses dias. Como corpo de Cristo, nós não estamos separados dele. Só isso já é poderoso. Teu corpo está separado da tua cabeça, sim ou não? Cara, a igreja está plenamente conectada em Cristo, cara. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Sabia disso, cara? Então quando eu olho, eu sempre falo isso, né? Quando eu olho aqui para o Gabriel, eu não olho só o corpo. Eu olho ele como um todo, completo, rosto, corpo, e eu identifico, é o Gabriel. A identificação da igreja está em Cristo, a identificação de Cristo está na igreja. Para pensar nisso. Ele não pode fazer nada sem a igreja, assim como a igreja não pode fazer nada sem ele. Nós somos os executores das ordens de Cristo na terra. Não é assim com o teu corpo? A cabeça manda e o corpo executa. Assim também com a igreja. Nós somos executores da vontade de Deus na terra, queridos. Somos o seu corpo. E por causa disso estamos protegidos, porque Ele cuida do seu corpo, amém? Você cuida do teu? Ih, o amém foi fraco, hein, gente? Meu Deus. Vamos cuidar do templo do Espírito Santo, hein, gente? Não dá mole com isso não, hein? Uma corridinha. Ah, pastor, lá vem aí? Não. Sai, Satanás. Não, não é Satanás, não. Uma corridinha, uma academia, um pilates. Faz alguma coisa, meu irmão. Vai se movimentar. Então, se você não cuida do teu corpo, quero te dizer que Cristo cuida do seu corpo. Ele cuida de você. Não está escrito? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Aleluia. Então, Ele cuida. A ponto de qualquer coisa, tocou o sino aqui, a ponto de qualquer coisa que aconteça contra você, Cristo, Ele toma como uma ofensa a Ele mesmo. Isso aí não é bíblico não, pastor. Não é bíblico? Isso aí, alguma coisa que aconteça contra o corpo dele, contra a igreja, contra a tua vida, Ele toma como uma ofensa pessoal. Isso não é bíblico não, pastor. Não é bíblico? O que Ele falou para Saulo? Porque você está? Porque Saulo estava perseguindo a igreja. Então Cristo olhou, você está me perseguindo. É uma ofensa pessoal, cara. Isso é sério, você está guardado, você é corpo de Cristo. A gente já falou muita coisa sobre isso aqui. Como corpo, temos a responsabilidade de estar conectados. Porque eu falei isso aqui também, tem gente que fala, a igreja sou eu. Não, a igreja não é você. Você individualmente não é igreja. Você é membro do corpo. E quando os membros estão juntos, aí sim você é corpo. Está escrito, não é da minha cabeça não. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, teve gente que ficou me olhando assim, será que é isso mesmo? Porque eu sempre ouvi que eu sou igreja e tal. Aí, de repente você está achando que eu estou falando heresia, mas eu vou te mostrar então. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Pronto, que aí a palavra de Deus tira toda a tua dúvida. Ora, vocês são o corpo de... E cada um de vocês individualmente é... Amém, gente? Individualmente você não é igreja. Individualmente você não é corpo. Individualmente você é membro do corpo. Para que você seja corpo, você precisa estar conectado com os outros membros. Porque um membro fora do corpo não serve para nada, gangrena e morre. Não é assim? Se eu perder o dedinho em algum acidente aí, tem horas, minutos para botar no lugar de novo, senão, assim é. E aí Satanás tem levantado nesse tempo a cultura dos desigrejados. Eu não preciso ir para a igreja.
Vai morrer, porque membro fora do corpo morre. Não tem isso, cara. Isso é maligno, toma cuidado com isso. A gente tem falado isso aqui todos os domingos, graças a Deus, isso tem libertado pessoas. As pessoas estão entendendo e estão praticando, graças a Deus, que a palavra de Deus não é para te afrontar, para te bater, para te espancar. Deus, quando ele dá uma palavra aqui, quando Ele inspira os seus servos a dar uma palavra, e isso te confronta, sabe que Ele está querendo te abençoar, mais ainda, mas algum comportamento teu que precisa ser ajustado para que essa bênção aconteça, é só isso. Está querendo ajustar a tua vida numa coisa ou outra, para que Ele possa te abençoar ainda mais, você está entendendo? Então não é o pastor bateu, não, a palavra de Deus está confrontando você, e é assim mesmo que tem que acontecer. E nos últimos domingos, no último domingo a gente falou sobre esse tema aqui, ó, seja feita sua vontade, não há, é isso aí. Inicialmente a gente falou que fazer a vontade de Deus implica em primeiro lugar uma mudança de mentalidade, né? E eu falei contigo, a mentalidade de Deus é a palavra, a mentalidade do homem ela é carnal, vou falar mais sobre isso aqui hoje, então precisa trocar essa maneira de pensar, tá bom? Aí ó, eu te mostrei isso na palavra. Jesus virou-se e disse a Pedro, isso aqui gente, se eu só te lembrar essa passagem aqui, Jesus estava falando com seus discípulos, eu vou para a cruz e tal, eu vou morrer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tal. Jesus estava indo cumprir a vontade e Pedro não queria, não, você não vai. Aí Jesus dá essa palavra de amor para Pedro, palavra de amor. Você acha que palavra de amor é só meu amorzinho? Uma palavra que corrige você, cara, é uma palavra de amor pela tua vida. Esse é o verdadeiro amor. Já viu o pai que ama, a mãe que ama não corrigir filho? Porque Deus corrige a quem Ele todo aquele que Ele toma como seu filho. Está escrito, olha lá, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos... Então Jesus estava falando para Pedro, Pedro, Satanás está influenciando a tua mente, tua maneira de pensar está errada, e é por isso que você não quer voltar para a cruz, não quer que eu vá para a cruz. Então, toda vez que eu e você estivermos pensando nas coisas dos homens, só nas coisas dessa terra, só na nossa vontade, a gente não vai conseguir cumprir a vontade de Deus. Então é isso aqui que eu coloquei, ó, para que eu faça de fato a vontade de Deus, eu preciso primeiro pensar nas coisas de Deus, porque se eu não penso nas coisas de Deus, eu não vou fazer a vontade dele. Amém, queridos? Como, Luiz, que eu penso? O que é pensar nas coisas de Deus? Pensar nas coisas de Deus é pensar nas coisas eternas, queridos, é abrir mão de viver de momento, porque a vontade humana, ela sempre nos atrairá para uma coisa momentânea, passageira. Os desejos humanos, a vontade humana, a vontade da carne, nos atrai para algo que é rápido. Minha mãe já falava para mim, mãe, eu estou com vontade daí. Então a vontade humana atrai a gente para o que é passageiro. Por isso que está escrito lá em 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque as coisas que estão no mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida, não são do Pai, mas são do mundo, e o mundo passa com a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, o que é pensar nas coisas de Deus? É pensar nas coisas eternas, abrir mão das coisas passageiras, está entendendo, gente? É isso aí, não troque coisas eternas por coisas momentâneas, cara, não troque um prazer que só dura um tempo. Eu já cansei de viver isso, em estádio de futebol principalmente, sou Flamengo, ia para o estádio direto, ainda vou, o time está ganhando de 2-0, uma alegria, daqui a pouco toma virada,
sai todo mundo revoltado. A alegria momentânea, cara, que não dura nada. Já cansou de acontecer isso comigo. Chegar lá alegre, hoje é chocolate, hoje é 3-0. Eu estava lá quando a gente foi eliminado do América do México com gol de Cabanha. Eu estava lá, saí balançando assim, ó, eu quero meu dinheiro de volta. Passei essa vergonha, rasgando camisa. Mó bobão, sabe por quê? Alegria passageira, momentânea. Não tem nada de errado nisso não, estou falando que isso é errado. Você pode ir lá, você pode se alegrar. É só você entender que você não pode trocar coisas eternas por coisas passageiras. Só isso, eu também vou. Continua acontecendo isso comigo, continuo saindo de lá triste às vezes, mas depois eu me lembro, igual o Jó, eu sei que o meu Redentor vive. A minha alegria não está nesse time. A minha alegria está no time de Cristo que não perde nenhuma batalha. Aí eu esqueço um pouquinho o Flamengo, mas quando ganha de novo eu lembro de novo. Ontem ganhamos 4-1. Maravilha. Aleluia. Querido, não troque as coisas eternas, é só isso é fazer a vontade de Deus. Então, aí a gente está falando sobre 3 passos para que você ande na vontade de Deus, amém? A gente falou de 2 semana passada. Primeiro, tem que conhecer a vontade de Deus. Como é que eu vou fazer a vontade de Deus se eu não conheço a vontade de Deus? E eu falei para você que aqui entra muito misticismo. Pastor, como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Afinal de contas, Ele está tão distante. Ele é Deus. Eu sou um miserável, um pecador. Deus, querido, acabei de dizer, você é corpo, está conectado. Você é filho. Você tem relacionamento vivo com Ele. A vontade dEle para a tua vida está aqui, ó. E Ele tem muita... Deus é cheio de vontade, né? Porque o livro é grosso. Deus é cheio de vontade, cara. Vontade para te abençoar. O livro é grosso. Então, botei aqui, ó, a palavra de Deus escrita é a maneira de Deus pensar. E, consequentemente, é a sua vontade para o homem. Tudo isso a gente falou. Por que eu estou falando a maneira de Deus pensar? Porque lembra que eu falei que para fazer a vontade de Deus precisa de uma mudança na maneira de pensar? Então, para que você faça a vontade de Deus, substitui a maneira que você pensa pela maneira que Deus pensa. Você pensa, eu não vou pedir perdão. Caramba, o pastor sempre fala disso, É para ir aí mesmo. Eu não vou pedir perdão. Afinal de contas, o culpado não foi eu. Aí a palavra pensa, Deus pensa assim, mesmo você estando errado ou certo, vai lá e pede perdão. Aí você troca a tua maneira de pensar, você vai lá e faz, pronto, você fez a vontade de Deus. Simples ou não é simples, gente? A gente serve um Deus simples, cara. Será que tem um Deus tão complicado que Ele quer que a gente faça a vontade dEle, Márcio? Mas é tão difícil descobrir a vontade dEle assim? Hein, Márcio? Tem 2 Márcio agora na igreja. Falei com um, olhou os 2. Será que é tão difícil assim descobrir a vontade de Deus, gente? Não. Na comunhão com Ele, no relacionamento com Ele, você sempre descobrirá a vontade dEle para a tua vida. E quando você faz a vontade dEle, cara, você tá na bênção já. A verdadeira libertação começa na maneira de... E aí, ó, não existe possibilidade de viver a vontade de Deus sem renovar a maneira de pensar na palavra de Deus. É isso. Renovar a maneira de pensar na palavra de Deus, como está lá em Romanos 12:2, 1 e 2, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não haverá possibilidade de eu experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se eu não passar pelo processo de renovar a minha maneira de pensar na palavra de Deus. Eu e você, cara, temos uma mentalidade completamente contaminada pela cultura que a gente está inserido, pela família que a gente nasceu, pela maneira de pensar das pessoas que nos cercavam.
Então você já aprendeu desde pequeno que Papai do Céu castiga. Aí isso se torna a tua maneira de pensar. Aí você cresce com isso. Aí você faz a imagem de um Deus no céu que está pronto para quê? Jogar um raio na tua cabeça. É assim? Não é assim que a palavra de Deus apresenta a Deus. É assim que você aprendeu com a tua mãe, que ela falava que Papai do Céu ia te castigar. Isso não tem nada a ver com a palavra. Eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de te dar esperança em um futuro e o final que você deseja. Esse é o pensamento dele a teu respeito. Deus não está com raiva de você. Não está pronto para te arrebentar. Ele te ama. E te ama tanto que entregou um filho para morrer no seu lugar. Será que eu vou entregar um filho para morrer por alguém que eu estou com raiva? A gente não para pensar nisso, cara. Ele vai entregar um filho para morrer por mim, estando com raiva de mim? Meu Deus, a gente é enganado pelas trevas, cara. Então não existe, a gente tem que renovar a maneira de pensar isso. Eu fico somente com o que está escrito na palavra. Amém? Renovar a minha maneira de pensar na palavra é alinhar meus pensamentos à palavra de Deus. A vontade de Deus se estabelece, olha aí, ó, a vontade de Deus se estabelece na terra através de uma mentalidade governada pela palavra de Deus. Eu te pergunto, o que está governando a tua maneira de pensar? O que está governando? É a palavra? Então você vai andar na vontade de Deus. Agora, o que está governando a tua maneira de pensar? Seus sentimentos? Suas vontades? Seus achismos? Eu não acho que tem que ser assim. Eu não acho que tem que ser. Eu não concordo. Tá bom, você não concorda com base em quê? Não, porque eu acho, porque eu ouvi. Cara, mas a palavra diz o contrário. E aí, eu fico com a palavra ou eu fico com o que eu acho, gente? Abre mão do que a gente acha, sabe? É isso aí, quando a palavra de Deus governa, a vontade de Deus se estabelece. Cara, isso aqui, essa frase aqui, é uma frase poderosa, para desmistificar esse negócio da vontade de Deus. Aonde a palavra de Deus governa, a vontade de Deus se estabelece. Então deixa a palavra de Deus governar e liderar a tua vida, que você vai andar na vontade de Deus. Amém, igreja? Então vamos lá. Segundo passo, você não conseguirá andar na vontade de Deus se você não compreender que você foi liberto. A gente, eu e você precisamos, primeiro, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Segundo, precisamos conhecer a liberdade conquistada graças a Deus. Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais obrigado a pecar. Se você não compreender isso, você vai viver cedendo. Porque se você se vê, olha aqui para mim. Se você se vê, as crianças estão se movimentando porque hoje é dia de slime, gente. Hoje é oficina de slime lá, então deixa elas, fica tranquilo. Olha aqui para mim. Oficina de slime. Conhecer a liberdade conquistada na cruz. Nós estávamos presos. Não tínhamos uma outra opção, a gente só podia errar, só podia pecar. Só que Cristo, Ele nos libertou, cara. Mas se você continuar se vendo preso, você não vai andar na liberdade. Eu sou um pecador, já está se vendo preso. Você não é pecador. Luiz, mas eu erro. Porque eu jogo uma pelada final de semana, eu não sou jogador de futebol. Pecador é uma definição de natureza. A natureza do pecado foi extirpada da vida de todo aquele que entregou sua vida a Jesus. E habita em você a natureza do próprio Deus, o Espírito Santo mora em você. Se você diz que você é pecador, você está desalinhado com a palavra de Deus. Prova,
Eu provo. A igreja de Corinto estava com problema? Tinha meninice? Tinha carnalidade? Como é que Paulo abre a carta? Aos santos. Paulo podia falar aos carnais, aos pecadores, mas ele abre a carta falando de uma realidade em Cristo Jesus. A tua realidade é em Cristo Jesus. Você foi santificado nele. Não abra a boca para declarar que você é pecador. Quando você abre a sua boca para declarar isso, você está concordando com as trevas. Não concorde com as trevas, concorde com a palavra. Porque se dois concordarem na terra acerca de qualquer coisa, será estabelecido. Então a gente estabelece muita derrota na nossa vida, abrindo a nossa boca errado, concordando com as trevas. Está estabelecendo a minha doença, a minha enxaqueca, a minha luta, a minha prova, a minha miséria, a minha dificuldade. Você está concordando e está se estabelecendo. Porque quando dois concordam, se estabelece. Mas eu estou concordando sozinho? Não, o diabo está sempre do lado para dizer amém quando você fala uma palavra de derrota. Aí tu concorda com ele, mas a palavra também está sempre do teu lado para você concordar com ela. Aí quando você abre a boca em concordância com a palavra se estabelece. Quem está entendendo? Cuidado quando abrir a boca. Até mesmo na hora de repreender um filho. Você não faz nada direito. Você não presta, você não vai dar para nada. Você faz tudo errado. Está se estabelecendo. E o diabo está assim do lado. É isso aí mesmo, ele não vai dar para nada. É isso aí mesmo, ele não presta. Tá vendo, né? Deus, é ele que está falando, Deus. Eu não tenho nada com isso, hein, Deus? O diabo fala assim. Não tem nada com isso não, Deus. É o pai dele, é a mãe dele. A autoridade espiritual na vida dele que estão falando. Eu só estou aqui concordando, né? Cuidado quando você abrir a sua boca. Concorde com a palavra sempre, querido. Isso é sério, hein? Então, você não é mais escravo, você não é mais pecador. Você precisa conhecer isso, ó. A maior marca da graça é que não somos mais dominados pelo pecado. Uma vez que o pecado não me domina mais, de tudo isso aqui eu só estou revisando, porque tudo isso aqui eu falei os textos, está lá em Romanos 6. Você não está entendendo que eu estou falando de uma libertação do pecado? Leia Romanos 6, está lá. Uma vez libertados do pecado, cara, ele não nos domina mais, porque você não está debaixo. Romanos 6,14. O pecado não os dominará, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então não tem essa de que eu sou obrigado a pecar, o diabo me pega na gravata para eu fazer coisa errada. Não. Se você entregou sua vida a Jesus, ele não pode fazer isso com você. Então por que eu peco, eu faço as coisas erradas? Porque você decide. Está lá. Uma vez que o pecado não me domina mais, está na esfera da minha decisão pecar ou não. E eu quero te dizer, como eu disse aqui semana passada, você não precisa fazer tudo que te dá vontade, cara. Você não precisa. Porque você está tendo uma vontade aí, que está sendo inspirada pelas trevas, que se você fizer vai destruir a tua família. Você está tendo uma vontade aí, que está sendo inspirada pelas trevas, que se você fizer vai destruir o teu casamento. Você está tendo uma vontade aí, que está sendo inspirada pelas trevas, que se você fizer vai comprometer o futuro dos teus filhos. É isso que eu preciso entender, que também quando eu tenho agora um filho, eu não respondo só por mim. Tenho uma responsabilidade de proteger o futuro e a vida espiritual dessa criança. E aí eu falei, pensar nas consequências sempre me ajuda a decidir melhor. Então quando você estiver com muita vontade de pecar, pensa na consequência que isso pode gerar. Porque o salário do pecado é a consequência é a morte. Então pensa na consequência. Tu vai pensar 2 vezes. Pensa no problemão que isso pode dar. Tu vai pensar 2 vezes. Então, em Cristo Jesus, fomos libertos da culpa do pecado, do poder do pecado e de suas. Amém, queridos? Vamos para o último passo, então.
Está animado, sim ou não? É isso aí, a palavra de Deus te liberta. É manhã de libertação. Amém? Então, eu preciso, em primeiro lugar, conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Segundo lugar, eu preciso conhecer que agora eu sou livre, eu não sou obrigado a pecar, eu posso viver em liberdade, e eu também preciso aprender isso aqui, ó, 3, 2, 1, aprender a lutar contra a própria carne. Para fazer a vontade de Deus, vai ter guerra. Guerra contra quem, pastor? Vou ter que estar. Guerra contra você mesmo. Contra a tua carne. Quem é o teu maior inimigo, gente? Não é o diabo. O diabo é inimigo derrotado. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. A nossa carne. Amém, queridos? Temos que tomar muito cuidado. Nosso maior inimigo somos nós. Então, preste atenção, o que é a carne, pastor? A carne, cara, é uma mentalidade. Eu vou te mostrar isso aqui na palavra. Já falei, eu e você temos uma mentalidade muito contaminada por informações do mundo. É a mídia jogando informação direta aí, ó. É a mídia que só fala lixo e tal, e você está lá ouvindo jornal, ouvindo tal, e filme. Isso vai formando a tua mentalidade. As pessoas que você trabalha, os professores que passaram pela tua vida, as pessoas que te influenciaram, amigo que pensa de um jeito e tal, tudo isso vai formando a tua maneira de pensar. Nós fomos libertos da natureza do pecado, mas nós não fomos libertos da inclinação carnal. A natureza humana, a inclinação carnal, isso vai sempre nos puxar para esse lado. Esse desejo, isso só vai acabar na glorificação. Quando formos glorificados, aí isso acabou. Mas por enquanto não, por enquanto a gente vai ter que controlar isso. Está entendendo, gente? É isso. Só que, como eu falei aqui, quando a gente estava morto, a gente não lutava. Deixa eu te mostrar. Efésios, vem comigo, Rafa. Eu lembrei aqui. Efésios, acho que é Efésios capítulo 2. Acho que é Efésios capítulo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Às vezes eu sempre confundo, às vezes. Filipenses, Efésios. Efésios capítulo 2, deixa eu ver aqui. Ah, isso mesmo. Efésios capítulo 2, verso 1. Vem comigo, Rafa. Olha só. Vocês estavam? Legal. Mortos em suas? Então olha aqui para mim, essa era a minha e a tua condição. Morto espiritual. Cara, morto espiritual é uma morte que vem desde Adão. Porque Deus avisou para ele, se tu comer, tu vai? Não era uma morte física. Ele comeu? Então ele morreu? Espiritualmente. O que é a morte espiritual, Luiz? Perdeu a conexão com Deus. Isso é morte espiritual. E desde então, a humanidade se move só assim. Uma vez que morreu espiritualmente, não houve mais ressurreição. Foi fato consumado. E foi assim que a humanidade viveu ao longo de todas as eras. É assim que o mundo vive. Está vivo fisicamente, mas espiritualmente está morto. Tem vida, bios, mas não tem vida, zoe. O que é bios? Vida biológica, vida no corpo, todo mundo está vivo. O que é vida zoe? Vida espiritual, a vida do próprio Deus. Só tem aqueles que receberam a Jesus. Cara, isso aí é o que a Bíblia diz, a gente estava morto. Essa era a minha e a tua condição. E por que a gente estava morto? Como que a gente vivia? Verso 2. Nos seus pecados e transgressões, no quais costumavam viver. Então a gente vivia em pecado, em transgressão. Quando vocês seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, a gente vivia debaixo de uma ordem maligna, porque a gente estava morto espiritualmente. Era a nossa prática de vida pecar, e a gente já acordava pecando, já acordava planejando o pecado da semana que vem, já acordava planejando o pecado do mês que vem, já acordava planejando o dia do pecado, o dia inteiro pecando.
Era assim que eu e você vivíamos, na prática, no planejamento do pecado constantemente. Verso 3. Anteriormente, todos nós, olha só, também vivíamos entre eles. Aí, porque a gente estava morto, a gente vivia satisfazendo o que, gente? A vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Percebeu? Por que a gente vivia fazendo a vontade da nossa carne? Porque a gente estava morto. Então, quem vive fazendo a vontade da carne é porque está... Para pensar. Só que é o meu caso, é o teu caso? Não, porque olha o verso 4. Todavia, porém, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, verso 5, deu-nos vida, aleluia, Ele nos deu zoe, Ele nos devolveu a vida espiritual, e isso só aconteceu em Cristo. Então olha aqui para mim, o Espírito Santo saiu do homem no Éden, e só voltou para o homem na cruz. Em Cristo nós recebemos vida de novo. O Espírito Santo, vida espiritual. Quando andávamos mortos, transgressões, pela graça vocês são. Olha o que ele fez para provar que tu estava morto mesmo. Verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então essa é a tua condição. Hoje você tem vida espiritual. Hoje você está em Cristo, você não está morto, você está vivo e está assentado com Ele em lugares celestiais, em Cristo, tudo isso para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, agora você vai entender, uma vez que eu estou vivo espiritualmente, eu não preciso mais viver cumprindo a vontade da minha carne. Agora nós temos uma opção, o teu homem espiritual, olha aqui para mim, não deixa nada tirar a tua atenção, querido, olha para mim aqui, o teu homem espiritual, ele freia a tua carne, você tem um freio, você não é obrigado mais a fazer tudo que você pensa, porque agora você está vivo, você não é obrigado a falar tudo que você quiser, porque agora você tem vida, você não é obrigado a se entregar aos prazeres que o teu corpo pedir, porque agora você está vivo, tem um espírito aí dentro vivo, te alertando, te dando sinal, não vai, não faz, não é isso que eu quero para a tua vida, ei, você está vivo, ei, tem um sinal, ninguém, cara, eu duvido, o cristão ele não peca em paz, ele pode até pecar, mas em paz não. Sabe por que você não peca em paz? Porque você está vivo. Mas antes eu pecava em paz, pastor. O negócio que eu fazia não me condenava. É, porque você estava morto. Ah, mas agora eu faço os negócios, quando eu faço os negócios errados, rapidinho eu já me sinto mal. É, porque agora você está vivo. Porque agora você está vivo. Porque agora você tem vida. Então, cara, eu e você agora precisamos entender que quando eu recebo Jesus como meu Salvador, a guerra começa. Ah, pastor, eu vim para a igreja, o negócio parece que ficou mais difícil. É a guerra do espírito contra a carne. Porque agora o teu espírito ressuscitado não vai aceitar mais certas coisas que você fazia, ele vai reclamar. Fala, cara, isso não, a gente não foi criado para isso, não. Ele vai, meu irmão. Então a carne é isso, cara. A carne é essa inclinação humana que a gente vivia aceitando ela. Então a gente já nasce a gente já acorda na carne. Meu Deus, mais um dia, meu Deus.
tem que ir para aquele trabalho, pegar aquele ônibus. Ai, meu Deus do céu, está frio, está calor. Está frio, reclama. Está calor, reclama. Está isso, Jesus. Ai, meu Deus, tem que levantar, tem que descer a escada. Ai, Jesus, esse trabalho. Ai, aquele chefe, meu Deus do céu. Pegar esse trânsito, aquele ônibus. Ai, meu Deus, aquelas crianças. Ai, Jesus. A carne, cara. É a carne. O que é que tu tem que fazer? Abrir o olho. Satanás já está do lado esperando o que é que tu vai falar. Ele vai acordar. Ele já sabe a hora que tu acorda para trabalhar. Ele já está ali do teu lado esperando. Ele vai abrir o olho e já vai reclamar. Ele vai abrir o olho e já vai reclamar. Aí tu, pum. Aí ele, reclama. Aí tu, obrigado Espírito Santo por mais um dia. Ah, Jesus. Aí já é a primeira bomba no inferno. Aleluia. Sabe por quê? Porque agora você tem essa opção. Porque agora você está vivo. Ah, não, ela falou isso, ele falou isso, mas quando ela chegar no banheiro, que ela vê a bagunça que o marido dela deixou, ela vai reclamar. Aí chega ela no banheiro, a bagunça está lá. Não pensa que o inferno vai colaborar, não, que o inferno não colabora, não. A bagunça está lá. Aí ela pega o celular, liga no devocional e vai escovar o dente ouvindo o devocional. Já começa a ativar o homem interior. Já começa. Já leu uma palavra. Irmão, eu e você fomos chamados para viver assim, contrariando a carne. Se não for assim, não vai ter jeito. Se você se entregar, é mesmo. Está muito ruim isso aqui. Aí acorda o marido. Gente, tu vai acordar teu marido. Porque ele, olha só, entra no quarto. Você não deixou aquele banheiro. O homem está acordando. Quem entrou em casa? O cara não sabe nem o que tu está falando. Tu acha que ele tem a obrigação de ouvir o que tu está falando, entender o que tu está falando e ainda te responder legal. Carne pura, gente. Não anda pela carne não, meu irmão, minha irmã. Está entendendo, queridos? Você tem que aprender a lutar contra a sua carne, meu irmão. Senão não vai dar certo. Olha só. Ai, Jesus. Quem vive segundo a carne é porque tem a mente voltada para o que a carne. Mas quem de acordo com o Espírito, quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para que o Espírito. Cara, eu acho legal que a mente está direto, a mente, cara. Aí. Então, por que a gente vivia segundo a carne? Porque a nossa mentalidade era carnal. Que isso, pastor? A carne tem uma mentalidade? Olha aqui, ó, Romanos 8,6. A mentalidade é morte, mas a mentalidade é vida. Então, cara, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, é isso aí. Então, o que é a carne, pastor? A carne é uma mentalidade contrária à palavra de Deus, controlando as ações do homem. Aí você vai entender que o cara está na carne, que ela está na carne. Por quê? É uma mentalidade carnal que está governando a mente e, consequentemente, as ações. Por isso que a gente vai falar aqui sobre mentalidade transformada. É substituir a mentalidade da carne, porque o espírito também tem uma mentalidade. O que é a mentalidade do espírito? A mentalidade do espírito... Caiu a minha leitura anual. Deixa, depois eu termino. A mentalidade do Espírito. Palavra de Deus é o que Deus pensa, é a mentalidade do Espírito. É isso aí. Verso 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à mentalidade do Espírito. Vai ter guerra, ela não vai se submeter. E a gente que é militar sabe que quando o meliante não quer se submeter, a gente faz ele se submeter, não é não, meu irmão? A gente tem toda uma técnica, um carinho, um cuidado, ele se submete. No final ele fica até teu amigo, ele fala, tá bom, tudo bem, eu vou. É isso que você tem que fazer com a tua carne. Ela não vai querer se submeter de boa, você tem que fazer ela se submeter. Por isso que Paulo ele chega a dizer o seguinte, eu esmurro meu corpo. Ele dava soco nele mesmo, gente?
Ele estava falando que ele submetia a mentalidade da carne à mentalidade do espírito. E é isso que eu e você temos que fazer. A gente tem que lutar essa luta. Amém, queridos? Estou acabando já. Pode ir subindo aí o povo. Olha só no 7. 7, é isso? A mentalidade da carne, isso. 8. Quem é dominado pela carne... Poxa, se a gente está falando de fazer a vontade de Deus, como que eu vou fazer a vontade de Deus andando na carne? Quem é dominado pela carne, gente, não agrada a Deus, não tem como fazer a vontade de Deus andando na carne. Verso 9, entretanto, agora olha a tua realidade. Olha como é que Paulo coloca. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Você entregou sua vida a Ele? O Espírito Santo habita em você? Você não está sob o domínio da carne. Você não precisa ser o que todo mundo diz que você é. Você não precisa fazer o que os teus sentimentos, os teus impulsos pedem. Às vezes tem gente que já é conhecida pelas suas reações. Você não precisa reagir igual está todo mundo esperando. Você pode envergonhar todo mundo sendo governado pela mentalidade do Espírito. E agora ele vai? Eu já sei como é que ele é. Eu já sei como é que ela é. Agora ele vai. Agora ele vai perdoar. Agora ele vai falar uma palavra mal de maldição. Agora ele vai. Tá bom, meu irmão, Deus te abençoe. Porque você não é governado, dominado pela carne. Você não está sob o domínio da carne. E aí eu coloquei aqui, ó, a única maneira de não sermos dominados pela mentalidade da carne é sermos governados pelo Espírito. Ei, não tem coluna do meio, ou é carne ou é espírito. Não tem coluna do meio. Quem não está no espírito está na carne. E quem não está, e quem está no espírito nunca estará na carne. Nunca, pastor, é isso? É o que eu estou falando. Você erra, você comete erros, sim, mas isso agora é um deslize na tua vida. Não é como a gente acordava, eu falei aqui, já planejando como ia pecar, o dia do pecado e as besteiras que ia fazer. Não é mais assim. Acontece, infelizmente, como um acidente. Porque nós estamos nesse tempo, estamos nesse mundo. Sofremos influências. Temos um temperamento, vamos errar. Mas para isso existe a lei do amor e a lei do perdão. Significa ser perfeito. É o que Paulo, sabe por quê? Se fosse ser perfeito não dava. Por isso que Paulo, quando ele diz lá dos pastores, dos bispos, ele não diz que tem que ser perfeito, ele diz que tem que ser irrepreensível. É diferente, aquele que não cabe repreensão. Por quê? Porque mesmo que ele erre, ele se corrige. Quem está entendendo, gente? É isso aí, não é ser perfeito. Amém, queridos? Porque não tem perfeição. Então, para fechar, é isso aqui, ó. Por isso digo, vivam e de modo nenhum. A palavra de Deus é mentirosa, gente? Então olha o que ela está dizendo, cara. Leia esse verso. Se você viver pelo Espírito, de modo nenhum você vai satisfazer os desejos da carne. Cara, Deus colocar isso aqui na sua palavra traz para nós um peso de responsabilidade enorme, sabia? Amém, queridos? E aí eu quero fechar com essa frase. A única maneira de viver pelo Espírito é manter um relacionamento vivo e contínuo com a pessoa do Espírito Santo e renovar constantemente a maneira de pensar na palavra de Deus. Ou seja, se a gente espreme essa laranja toda, qual é o suco que sai? Relacionamento com Deus.
Relacionamento com Deus é a única maneira de você viver pelo Espírito. Amém, queridos? O negócio está tão bom, né, gente? Essa série foi tão maravilhosa, da gente poder entender a liberdade que temos de andar com o nosso Deus, de ser corpo de Cristo e poder fazer, gente, fazer a vontade de Deus é algo totalmente possível. Não é uma utopia que só quem ora muito, só quem é muito santo, não. Eu e você, cara, você acabou de se converter, acabou de entregar sua vida a Jesus, você já está plenamente apto a andar na vontade de Deus. Você não precisa mais cumprir os desejos da tua carne, porque você foi liberto. Você não é mais escravo, você é filho agora. Amém, queridos?